Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Estamos aqui hoje na estreia do programa Sua Saúde com o doutor Marcelo Gaspar. Tudo bom, Marcelo Gaspar? Como é que tá, Arthur? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Prazer mais uma vez estar aqui e ainda mais hoje estreando o nosso programa semanal para falar sobre saúde, se isso. Deus quiser, com a sua companhia e sempre com a companhia de um profissional de saúde aqui conosco, né, Arthur? Quem que veio hoje, doutor, para brilhantar aqui nossa mesa? Abrilhantando a estreia do nosso programa, temos aqui a nossa grande amiga e cirurgiã plástica, a doutora Lori Silveira, que veio aqui passar para nós um pouquinho sobre esse grande universo da cirurgia plástica, que não só nossos ouvintes e telespectadores têm bastante curiosidade, que nós vamos tirar aqui hoje, né, Arthur? Isso Como aí. também nós também temos, né? Você estava aqui conversando um pouquinho sobre cirurgia plástica comigo, né, outro dia, e hoje também. Então nós resolvemos trazer a doutora Lori para poder falar um pouquinho conosco, né? Tudo bem, Lori? Tudo bem, obrigada pelo convite. Beleza. E me fala um pouquinho, Lori, quem é a doutora Lori Silveira? Eu vim do interior, eu fiz faculdade de Marília, na FAMEMA. Estou aqui em Santos desde 97, que eu vim fazer especialização, acabei ficando, né? Gosto muito da Baixada Santista. Uhum. Conheci o Dr. Gaspar muitos anos atrás. Não entrega a idade, Lori. Não tinha nem a barba ainda, né? Ele fez minha cesárea. Fiquei muito contente agora em saber que ele está voltando para a obstetrícia. A gente vai, provavelmente vou voltar às origens de novo, fazer pré-natal e parto novamente, né, Lori? Se Deus quiser. Então, mulherada aí do Guarujá, procura o doutor Marcelo Gaspar, porque esse eu indico. Opa! Eu também. Enfim, e Lori, você trabalha aqui em Santos, né? Consultório em Santos, né? Isso opera em Santos também? Como é que é? Sim, então, na minha especialidade, eu fiz cirurgia geral, depois eu fiz a subespecialidade, que é cirurgia plástica, com o doutor Evaldo Bolívar. Ótimo, o grande doutor Evaldo, conheço. Tive o prazer de acompanhá-lo mais um tempo depois da residência. E aí acabei ficando em Santos mesmo. Hoje eu tenho minha clínica na... Aonde que fica? Onde fica? Na Conselheiro Nébias, no Elbor Offices, em Santos. E lá eu faço pequenas cirurgias com anestesia local. E as grandes eu faço na Santa Casa de Santos. Santa Casa, show. É. Então, e... Vamos começar o nosso bate-papo, acho que por uma questão que muitas pessoas têm dúvida, né, Arthur? Pelo menos eu faço bastante exame. Só cortando aqui, o pessoal que estiver assistindo a gente pode fazer as perguntas aqui para a doutora Lori e para o doutor Marcelo Gaspar, que ele vai responder aqui ao vivo para vocês. Com certeza, estamos aí para isso. Mas assim, lá, pelo menos a nossa clínica, lá na CR Médica, nós fazemos bastante exames pré-operatórios, Lori, para plástica de mama. Principalmente as mulheres que vão colocar próteses mamárias. O que você fala para nós sobre a cirurgia de prótese mamária? Primeiro, a colocação da prótese. Como é que é essa cirurgia? É uma cirurgia simples, não é? Quais os problemas que pode ter? Enfim, aquela mulher que quer colocar prótese de mama, o que você pode falar aqui para nós? Eu considero uma cirurgia simples, porque é uma cirurgia de duração curta, em torno de 1h15, 1 hora, às vezes até quando a gente faz com mais frequência, até um tempo menor que isso. 1 hora de cirurgia só? 1 hora. Uhum. Tem uma onda de pessoas, e até alguns médicos, indicando o explante, que é a retirada da prótese. Por quê? Porque algumas próteses dão alguns problemas. Quais são? Encapsulamento, rejeição. É um número muito pequeno. E houve uma investigação em volta de um tipo de câncer de mama relacionado com a prótese, mas não foi comprovado. E eu acho que tem suas indicações, tanto para colocar como para tirar. Eu não sou totalmente contra a prótese, não sou totalmente a favor, eu acho que tem suas indicações. Tem um grande número de adolescentes procurando cirurgias plásticas. Então, para essas meninas, eu acho que muitas delas se beneficiam. Porque às vezes a menina está com assimetria muito importante, não usa um biquíni, não vai na praia. É uma autoestima, né? Tem que ter melhor autoestima. A plástica realmente é para melhorar principalmente a autoestima. Às vezes a pessoa até não tem aquele problema, mas ela se sente melhor
né, com a cirurgia plástica, né? Eu lembro que um professor da faculdade, Lori e Arthur, um professor de cirurgia plástica na faculdade falava isso, né? Às vezes a pessoa, ela se enxerga com o problema, ela não tem aquele problema, mas a cirurgia plástica faz com que ela melhore a cabeça. É isso mesmo, Lori? É isso mesmo. Eu fiquei muito contente uma vez que uma paciente chegou para mim e falou que tinha parado de tomar antidepressivo. Depois da cirurgia plástica? Depois de uma cirurgia de abdômen. Que ela ficou com o corpo mais bonito, diminuiu aquela pele caída em cima da calcinha, né? E ela parou de tomar antidepressivo. Eu fiquei muito contente, foi muito gratificante você saber que você mudou a vida da pessoa. Mudou a vida da pessoa, né? Em uma hora, uma hora e meia. Mas aí o abdômen é um pouquinho mais demorado. Mas mesmo assim, né? Já foi empolgado aí, né, Arthur? Abdômen dá umas 3 horas. 3 horas? Mesmo assim, não é mesmo assim, né? O meu acho que vai umas 5, viu? O meu vai umas 6 horas aí, tranquilo, viu? Tranquilo. Depois daquela macarronada do Nossa domingo... Senhora, hein? A feijoada de quarta e a macarronada do domingo, hein, Arthur? O pessoal tá com a gente aqui, a Laís está dando boa tarde. O Veridiano também está dando boa tarde. O Ney da Diza está dando boa tarde Sempre a todos. participando, Ney. Um né? abraço, Grande abraço pro Ney. A Diva está com a gente. O Marcelo Pepe também está falando aqui. Arthur lindo. Obrigado, Pepe. Valeu. Então esse programa aí hoje é o primeiro programa, né? Nem 10 minutos no ar, graças a Deus. Se vê que aqui o pessoal do Itapema, aliás, eu queria até fazer justiça aqui, não só ao meu grande amigo Arthur, como também ao Freixo, ao Murilo e quem está aí hoje conosco também. É o Murilo e o Zé Antônio. O Zé Antônio e o Cotoco é só do Itapema. Só do Itapema. A exclusividade do Cotoco, né? Você é um ciúme com esse Cotoco, né? O Cotoco é meu só, é só do Itapema. Tá certo. Ô, Lori, mas voltando aqui ao nosso bate-papo, a questão da retirada da prótese. Nós observamos, às vezes, as próteses com dobras, né? Sim, Principalmente em exame de ultrassom, etc., algumas dobras. A prótese que tem dobra, é necessário retirar ou não? É indicada a retirada, não uma urgência. Não uma urgência. Mas quando ela forma muitas dobras, é necessário retirar. Sim. E normalmente, por que a prótese dobra, Lori? Ela dobra porque fica muito espaço em volta dela. Com o passar dos anos, o organismo forma... Assim, no primeiro mês que você tem a prótese, ele já forma uma capa em volta, que a gente chama de cápsula. É uma proteção do organismo contra aquele corpo estranho, porque é um corpo estranho, prótese, né? É silicone, não é uma coisa que nós temos no corpo. Então, o nosso corpo, para se defender desse corpo estranho, entre aspas, ele forma uma capa, que chama-se cápsula. E essa cápsula, ao longo dos anos, vai ficando larga e a prótese vai ficando pequena ali dentro. Existe um líquido entre essa cápsula e a prótese. E aí ela dobra. E a gente chama, mais comum chamado de rippling, que são essas dobrinhas, né? Certo, os ripples da prótese. Deixa eu só perguntar aqui, doutor. Aquelas mulheradas que põem um excesso de silicone lá, que é 300, fica grandão. 400, 500 ml. O médico coloca, é aconselhável colocar? Fica até um negócio bem estranho, né? Desproporcional, você fala. Eu acho que cada médico tem um padrão já das cirurgias que ele faz. Quem me procura, geralmente são pessoas que gostam de uma coisa mais natural, que não é aquela coisa exagerada, são cirurgias assim mais delicadas, que o outro que olhar não vai falar na hora, já fez uma cirurgia. É prótese, né? Mas tem colegas que já colocam tamanhos bem grandes, então é o perfil do médico. Mas não todos os médicos que usam esse método de colocar... Por exemplo, se for uma paciente do seu consultório, fala, eu quero colocar 500 ml. Se ela não tiver corpo, eu não vou indicar. Não vai indicar. Porque mas ela fala, mas mesmo assim eu quero, doutor. Eu não coloco. Falo, não, aí a cirurgia eu não faço, procuro outro profissional. Porque tem as complicações. Você coloca um tamanho muito grande num corpo pequeno, pode rejeitar, pode não caber no compartimento. Se não cabe, forma-se um líquido, logo que a gente coloca a prótese, chamado seroma. Se esse líquido for em grande quantidade, ele vai começar a sair pela cicatriz. Com isso, a gente tem a extrusão da prótese. Ela aparece, fica aquele pedacinho da prótese ali para fora da cicatriz, aí tem que tirar.
Uma coisa que era para ser bonita acaba ficando, né? Dando um problema para o paciente. Pior. Agora, Lori, você falou aqui da questão da prótese ser com aspecto natural e aquela prótese com aspecto mais artificial. Tem pacientes que gostam daquela prótese com aspecto artificial como se fosse uma laranja, né? E algumas pacientes gostam com aquela prótese com aspecto mais natural. E você tem algumas técnicas para colocar essa prótese. Uma embaixo da glândula, outra embaixo do músculo. Qual que é mais indicado ou depende da paciente? Qual que fica aspecto mais natural? Qual fica aspecto mais artificial? Embaixo da glândula, embaixo do músculo, tanto faz. O que você pode dizer? Porque às vezes a paciente tem dúvida, né? Ah, doutor, eu quero embaixo da glândula mamária, ou eu quero embaixo do músculo, ou deixa isso a critério só do cirurgião, depende da experiência. O que você pode falar para esclarecer quem está assistindo a gente aqui? Depende do corpo da paciente. Depende do corpo. Quando é aquela paciente que não tem nada, tem muito pouca glândula, se você colocar em cima do músculo, ou seja, embaixo da glândula, geralmente ela marca. Ela ficou um pouco marcadinha na parte superior, no colo superior, fica aquela marquinha. E tem gente que não quer, então a indicação é embaixo do músculo. Quando já tem um tecido mamário e você quer aumentar e levantar, geralmente eu coloco em cima do músculo, embaixo da glândula, já pensando num futuro quando ela for trocar. Porque sempre que se vai trocar a prótese, o ideal é colocar em outro plano. Se ela está embaixo da subglandular, é melhor colocar mais profundo, submuscular. Entendi. Se ela já é submuscular, é difícil. Então, você tem que recuar um pouquinho, colocar mais superficial. E aí fica mais tempo inchada, porque já tem aquela bolsa embaixo. Às vezes não dá para tirar toda a cápsula quando vai fazer, porque ela está muito profunda. Certo. Então, é perigoso dar um problema chamado perfurar o pulmão. Então, a gente até deixa... Então, assim, pensando na troca da prótese, é melhor a gente colocar mais superficial. Só que se a pessoa não tem nada, tem só o músculo e o mamilo, aí eu tenho que colocar embaixo do músculo ou no meio do músculo. Intramuscular. Não totalmente embaixo. Eu levanto um pouco do músculo e coloco no meio. Certo. Agora você falou da troca. As próteses hoje em dia, elas não estão mais modernas, não estão evitando essa questão da troca. Antigamente a troca era a cada 10 anos, se eu não me engano, né? Como é que está essa questão da troca agora, Lori? Olha, tem pacientes que tem que trocar até um pouco mais cedo. Eu tive uma menina que eu troquei com 4 anos. Não fui eu que coloquei a primeira vez. Mas ela já estava rompida. Então, não sei se teve algum problema na primeira cirurgia. Eu já tive outra paciente que eu troquei com 31 anos. Nossa. Fazia 31 que ela tinha colocado, uma senhora. Colocou nos Estados Unidos. Com 30 anos, estava com 61. Eu troquei. E uma prótese estava intacta. A outra estava com microfuros, mas ela só trocou por causa do formato, que estava mais flácido, né? Não precisava trocar naquele momento. Então, é muito relativo. Mas por que uma dura 30 anos, aí a outra menos de 5 anos? Na verdade, não é que ela dura. O corpo estranho no seu organismo vai causar uma reação desse organismo. Então, o organismo vai lá, às vezes degrada um pedacinho, entendeu? E começa a deixar aquele produto que estava inteiro danificado. Ela vai ficando com uns defeitinhos no invólucro dela. Aí é indicado trocar antes que ela rompa. Ou se ela romper, às vezes o organismo vai degradando, faz um furinho e começa o silicone a extravasar. E qual o sinal que a paciente que a paciente que tem prótese, hoje várias pacientes têm próteses, né? E como é que ela percebe que uma prótese rompeu? Às vezes ela não percebe, então é muito importante exame de imagem com frequência. Pelo menos a cada 2 anos. 2 anos, ou um pouquinho mais perto, se você tem uma dúvida, fez o exame. Não sei se está totalmente intacto. Vamos repetir num tempo mais curto, 6 meses. E que exame de imagem seria melhor, Lori? Geralmente eu peço ultrassom bem feito. Aí bem eu já feito. Bem feito. Porque tem uns ultrassons que não dá para ver nada. Tem interno para vereador, né? Nossa Senhora, desse caso? não começa. É bem feito, mas tem um mal feito também? Tem aquele mal feito? Tem uns que não dá para ver nada.
Aí eu falo, não deu para ver nada. Então faz uma toma, uma ressonância. Mas a gente, com um ultrassom bem feito, dá para ver. Sim, E dá para ver sim. É o normal, é o básico. O ultrassom que tem vários tipos de ultrassom, né? É ultrassom de mama, isso. Ultrassom de mama. É o normal. Ultrassom de mama normal, isso. Mas bem feito. Bem feito. É isso aí. E bem feito, aonde pode ser feito? Nós fazemos, Arthur. Fazemos ultrassom de mama lá na clínica. A Sônia de Assis está aqui com a gente também, dando boa tarde. E a Fernanda Visaco está com a gente aqui também. Obrigado aí pela audiência. Doutora, qual que é a cirurgia mais procurada aí? Os pacientes procuram mais fazer aí? Para mim, senhora, é cirurgia de pálpebras, blefaroplastia. Eu tenho uma grande procura. Eu tenho umas dermatologistas que indicam bastante. E o paciente vai até a dermatologista fazer um botox, fazer algum procedimento, mas com aquela pele excedente na pálpebra caindo nos olhos, né? Geralmente certo. A pele Sim. atrapalha um pouquinho. Não ficam bons os procedimentos. Então, elas indicam para eu fazer. E demora muito essa cirurgia? Não, 1h30. Uma De baixo e de cima. Se for só... Geralmente é só de cima, né? Que começa a incomodar. 40 minutos, meia hora. Eu faço com bastante frequência com anestesia local. No próprio consultório, Laura? No próprio consultório. Você vê só uma cirurgia de 99%. pálpebra demora mais que uma de mama. Quase porque, igual, né? Não, é porque a pálpebra, eu estou contando que eu vou desenhar, eu vou marcar marcação muito importante, porque eu não posso tirar pele demais. Sim. Se eu tirar demais, não fecha. É. E a função da pálpebra é abrir e fechar os olhos. Então, a primeira coisa é manter a função, a segunda, a estética. Então, tem que marcar, assim, para tirar uma quantidade que melhore, né, a parte estética, mas mantendo a função de abrir e fechar. Senão já pensou ficar com o olho aberto? Eu tive pacientes que operaram, não comigo, ainda bem, mas que vieram com a complicação que outro colega tirou demais. E aí é muito difícil. Teve um caso que foi muito difícil. Eu fiz várias intervenções, tive que jogar o músculo de baixo, rodar. Não tinha pele em cima, não tinha pele embaixo. A moça não fechava os olhos, dormia com o olho aberto. Nossa Senhora. Então, é bem delicado, assim, na marcação no antes, né? E aí a cirurgia em si é rápida. Sim. Lori, agora, assim, uma outra cirurgia também que você observa bastante que o cirurgião plástico faz, hoje em dia, é a questão da dermolipectomia, né? Que é a cirurgia do abdômen. Deixa eu falar no termo mais fácil, né? A cirurgia do abdômen. O que você pode falar hoje? Tem a lipoescultura também, né? Que vocês, acredito eu, que vocês estejam fazendo bastante também. O que você pode falar para nós, para quem está assistindo o programa, sobre esses dois procedimentos, Lori? A dermolipectomia é uma cirurgia para tirar pele e gordura. Dermo é pele, né? Lip é gordura. Então, é a retirada da pele e da gordura. Em pacientes pós-bariátricos, é muito comum o convênio autorizar, porque ele fez a bariátrica, autoriza a dermolipectomia. Eu não faço a dermolipectomia tradicional há alguns anos, porque existem técnicas de lipar o abdômen. A gente lipa todinho o abdômen, retira essa pele, reposiciona o umbigo e amarra o músculo. Falando em termos leigos, né? Entende, né, doutora? No caso, né? Essa cirurgia chama-se abdominoplastia. Então, a abdominoplastia é a dermolipectomia, retirada de pele e gordura, amarrar o músculo para ficar aquela barriga retinha, fortinha, né? E lipar em volta. Lipa em volta do músculo para ele aparecer. Mas, geralmente, o paciente associa a parte que o convênio cobre com a parte particular e faz logo a abdominoplastia. Já faz uma coisa fica bonitinho, só. Faz né? uma coisa só. Sim. Que fica bem mais harmônico, bem mais bonito, né? Sim, fica bem legal. O resultado fica muito bom, né? É. Eu quero depois fazer falar sobre um procedimento bem bacana que eu sei que você faz também, que aí eu vou puxar um pouco a brasa para minha sardinha, né, da ginecologia, mas antes disso eu quero falar o seguinte, a questão também da cirurgia da mama para o homem, que é a ginecomastia, Lori. Ninguém olhando para mim, olhando para mim. Não é aumentar, não, é diminuir.
Eu achei até que o Arthur ia tirar a camisa, já fiquei assustado. A questão da cirurgia do homem, né, a ginecomastia, ou seja, aquele homem que tem um pouquinho mais de glândula, né, na mama, e ele precisa operar. Isso aí é com cirurgião plástico normalmente que faz, né? É cirurgião plástico. Exatamente. E como é que é esse procedimento? Explica para nós, Lori, por favor. Aquele homem que tem realmente a mama um pouquinho maior, principalmente jovens, né? Aquelas pessoas na adolescência, né? Que tem inclusive até trauma às vezes, tem o complexo de tirar a camisa, porque tem uma mama mais desenvolvida, né? Como é que é isso aí? Fala um pouquinho sobre ginecomastia para nós, né? E como é que é esse procedimento que vocês fazem? A ginecomastia, às vezes, é confundida com a lipomastia. Sim. O que é lipomastia? Quando você engorda e acumula gordura em volta da glândula mamária. Então, fica com aquela mama gordinha, mas às custas de gordura. A ginecomastia é quando... Acho que eu estou precisando, desculpa, acho que eu estou precisando de uma dessa. Aí, vai ter uma consulta aqui depois do programa, viu? Já tô vendo, viu, Lori? Vamos lá, Lori. Imagina, a glândula, quando aumenta para um tamanho que não é aceitável para o homem, ela é chamada ginecomastia. Às vezes por fatores hormonais, tem paciente que às vezes tem câncer de testículo e tem que tomar hormônio por causa do câncer, né? E aí desenvolve, ou na adolescência, eles desenvolvem, e aí a gente tem que diferenciar bem. Por quê? Quando é ginecomastia, eu tenho que abrir e tirar o pedaço da glândula. Quando é lipomastia, eu tenho que lipar com aspirador e tirar toda a gordura em volta. Às vezes eu tiro um pedacinho também, porque geralmente na lipomastia, a glândula está um pouquinho aumentada. Então eu faço a técnica combinada. Eu lipo toda a região torácica, e abro, faço uma incisão pela areola, na parte inferior da areola, que fica mais discreta ali, a cicatriz, e tiro um pedacinho da glândula por ali. As cirurgias são indicadas para os meninos a partir dos 17 anos, mas é aquilo que eu falei das adolescentes querendo operar a mama. Às vezes o menino está chateado, não pode colocar uma camiseta de educação física, não vai à praia, porque já está com aquela mama bem grande. Eu operei um menino de 11 anos, que ele tinha uma mama, sutiã 40. Caramba. Parecia uma menina de 15. E era porque ele tinha tomado hormônio na infância, por uns motivos, e desenvolveu aquela mama. 11 anos. Ele não ia ficar 6 anos com aquela mama daquele tamanho, né? Imagine o que ele passou, né? O trauma, né? Mas se for pela literatura, pelo que eles indicam, é esperar até os 17. Por que esperar até os 17? Por causa das alterações hormonais. Alguns meninos, até os 17, diminui essa glândula. Então, você, às vezes, nem precisa operar, porque ela diminuiu e ficou normal. Mas a maioria não, a maioria precisa. Então, a gente acompanha. Tem 1 ano de acompanhamento, a glândula não está diminuindo ou está até aumentando, aí indica a cirurgia. E essa cirurgia, normalmente, Lori, ela é feita em hospital? É feita em hospital. Certo. E a recuperação, quanto tempo de internação? Sai no mesmo dia? Eu gosto de deixar até o dia seguinte, porque eu gosto de, dependendo da época, né? Se não for pandemia, épocas normais, eu gosto de deixar passar a noite no hospital, que é a primeira noite. Sim. Às vezes incomoda para se mexer, para levantar, ainda mais é quase uma criança, né? Sim, claro. Aí antibiótico também para tomar na veia, e no outro dia de manhã ele vai para casa. Entendi. Mas é uma cirurgia simples? A cirurgia é simples, cirurgia de 1h30, 2 horas no máximo. Posso perguntar? Orelha de abano, a senhora opera também? Opero, faço. Que tem pessoas bastante. Tem aquela, Isso dá bastante complexo também. Tem um amigo meu que sempre, eu via que ele não cortava o cabelo, né? E quando eu fui ver, ele fez, depois de 15 anos, ele falou, não, fiz uma cirurgia como é que faz, doutora? Como que sabe se a orelha é grande mesmo ou não? A orelha em abano verdadeira, ela não tem essas marquinhas que nós temos na orelha, que parece um Y. Ela é totalmente aberta e reta. Alguns não são abano verdadeiro, é pseudo-abano. É quando a orelha é mais afastada da cabeça, né? Aí vai também da pessoa. Tem pessoas que têm orelha em abano e não se incomodam, nem acham que é. Eu tenho uma amiga que tem um cabelo lisinho, ela prende, aí um dia eu falei, você não teve vontade de operar a orelha? Nunca? Mas por quê? O que tem minha orelha? Ela nem percebe que é abano. E outros, que a orelha é um pouquinho afastada, já se incomodam.
Depende muito da pessoa, né? Se incomodar. E tem muitas cirurgias de orelha ou não? Tem. Eu não é das que eu mais faço, não. Mas tem bastante. Bastante criança. Às vezes um dos pais teve orelhinha abano, a criança chega assim com 5, 6 anos, o pai e a mãe já quer operar para não passar pelo que ele passou. Sim. É a mesma coisa da dentomastia, né? Pelo bullying, essas coisas que fazem na escola. Porque cortar o cabelo, aí o pessoal É verdade. Infelizmente, a criançada judia bastante. Não tem né? jeito, Ô, Lori, aproveitando então, já que a gente está nessa parte aqui, face, cabeça, enfim, a questão hoje, por exemplo, antigamente se operava muito por causa de rugas, né? Hoje, como é que o cirurgião plástico ele lida com essa questão das rugas na face? Ele opera, ele bota fios, o que ele faz? O envelhecimento debaixo da pele, a gente chama de intrínseco. Esse daí tem que operar. Certo. Da maioria das vezes. Existem procedimentos que melhoram bastante. Mas quando está muito avançado, aí tem que operar. Tem que tirar a pele, reposicionar. Quando o envelhecimento é para fora da pele, é chamado extrínseco. Tá. Que são aquelas rugas de expressão. Tem outros tratamentos que a gente faz, menos invasivos. Por exemplo, a aplicação de toxina botulínica no terço superior. Você vai sorrir, não vai marcar tanto, porque o músculo vai estar mais fraco. Sim. Você vai levantar a sobrancelha, não vai marcar tanto a Não vai parecer que você... Está envelhecido. Exato. Vai rejuvenescer sem cortes. Tem os bioestimuladores, que são muito colocados na face também, para melhorar a qualidade da pele. Tem os preenchedores. Hoje a gente tem muita coisa para atrasar a cirurgia. Entendi, mas o próprio cirurgião... Ou para complementar. Mas o próprio cirurgião faz isso, o cirurgião plástico. Nós fazemos. Vocês fazem. E os fios? Aqueles fios de ouro? Os fios, hoje em dia, o fio que está mais sendo comentado e usado é o fio de PDO. Fio de PDO. É um tipo de material que faz o estímulo do colágeno e ele já dá uma tracionadinha na pele. É bem interessante também. Tá, mas tem a sua indicação. Não é a paciente chegar lá e falar, eu quero colocar um fio... Não. Dependendo da paciente, eu falo, o resultado vai ser pobre. Entendi. Você não vai achar que não vai ficar satisfeita. Tá. Vocês gastam dinheiro e não ficam satisfeitos. Outras não, outras até se beneficiam. Na verdade, então, quem vai escolher a conduta é o cirurgião plástico. É o cirurgião plástico, mas de acordo com o que está incomodando a pessoa. Sim. A pessoa vai mostrar o problema e o cirurgião plástico fala, olha, aqui eu acho que seria melhor isso, pelo resultado assim, assado. Exatamente. Legal, bacana. Arthur? Vamos falar um pouquinho. Opa, agora não dá para falar. Agora aqui, a patroa, Arthur? Tem que dar uma... Deixa eu te perguntar, então, aproveitar. Fala, Arthur, você quer perguntar? Pode perguntar, desculpa. Lori, eu queria, então, trazer um pouquinho a brasa para minha sardinha. Você sabe que minha formação é como ginecologista obstetra, né? E eu sei que o cirurgião plástico, ele faz uma cirurgia, alguns cirurgiões plásticos, você faz isso também, que é do rejuvenescimento da parte íntima. E isso é uma coisa que está crescendo bastante ultimamente, né? O que é isso? Explica para nós, Lori. Olha, alguns fatores hormonais, com a idade, ou até a própria genética da mulher, causa umas alterações na região genital. Quais são essas alterações? Os grandes lábios vaginais diminuem de volume, ficam atróficos, e os pequenos lábios ficam para fora. O normal, eles ficarem para dentro, eles ficarem escondidos e os grandes lábios cobrirem. Pelas alterações hormonais, ou eles crescem, ou dá hipotrofia dos grandes e com isso fica invertido, os pequenos ficam para fora. A gente tem feito bastante tratamentos variados. Nós fazemos aplicação de preenchedores nos grandes lábios, enxerto de gordura, radiofrequência e nos pequenos lábios a ninfoplastia, a retirada do que está em excesso. Em todos os casos, não. Tem casos que a gente só aumenta os grandes. Tem casos que a gente tem que fazer as duas coisas. Tem casos que a gente só diminui os pequenos. Tem meninas, às vezes, de 18 anos com hipertrofia de pequeno, porque ele já nasceu assim. Então, o que você vai fazer ali? Os grandes estão bons, estão com volume normal, e os pequenos estão para fora. Então, a gente tira, através de uma cirurgia, a gente diminui aquele tamanho, para ficar mais harmônico. Está sendo muito falado porque as mulheres começaram a fazer
E as que se incomodavam e achavam que não tinha tratamento ou que isso não era uma coisa importante, estão vendo que é uma coisa muito mais comum do que elas imaginavam e que tem tratamento e que elas podem melhorar. Às vezes, para se olhar no espelho e ficar mais, né, feliz. E vamos deixar claro que isso não tira a sensibilidade na relação não sexual, tira. que não mexe na parte do clítoris, não mexe em nada. Não mexe só nada. Nos grandes e pequenos lábios. Isso. Né? Então, não pode fazer que não tem problema nenhum de perder a sensibilidade. Não perde. Nenhum. Né? E é um procedimento que é engraçado. Às vezes procura um ginecologista para isso, né? Para resolver esse problema, né? E não é o ginecologista, nós explicamos. Não, normalmente quem faz é o cirurgião plástico. Né? O ginecologista, tem alguns ginecologistas até que fazem um procedimento plástico, né? Mas não são todos. E eu indico normalmente que o cirurgião plástico que resolva, né? Porque eu, por exemplo, eu não sou especialista nessa área. Então, por isso que eu indico o cirurgião plástico para resolver. Deixa eu perguntar, esse negócio de Botox que os dentistas estão colocando agora, parece Sim. que... O que a senhora acha disso, dos dentistas fazer essas aplicações aí? A senhora é a favor? Olha, eu acho tão complexo uma aplicação. Hoje mesmo eu peguei uma foto de uma inervação da face e mostrei para uma paciente. Eu falei, olha, como os nervinhos que passam aqui. Então, até para gente que estuda 6 anos, isso, na área, e faz cursos de especialização e já tem uma prática, pode ter complicação. Esse pessoal se aventura a fazer, eu acho que não é dar o saldo. Eu acho que dentista tem que cuidar de dente, né? Dentista seria para dente, né? A boca, né? Dentista, dente. Mas eles se aventuram, eles fazem pálpebra, eles fazem lipo. A população não deveria procurar esse tipo de especialista. Eu não procuraria um dentista para mexer no meu rosto, na parte superior. Eu procuro para mexer nos meus dentes. Mas a população... E a senhora já recebeu muita gente com complicação de aplicação de dentista? Do Botox, especialmente, não. Nunca recebi. Mas já recebi com outras complicações. Recebi com complicação de preenchimento, que eles fazem o preenchimento do bigode chinês. Do bigode chinês. Às vezes com produtos que não é indicado para aquela área. E aí, necrosa? Não, às vezes fica um nódulo. Pode necrosar, mas os que eu peguei tinham nódulos. Nódulos para tirar mesmo. E como é que tira? Às vezes não dá para tirar. Dependendo de onde. Aí complica demais. Tive uma paciente que eu fui e estava pertinho do nervo. O nervo infraorbitário, que é o nervo aqui de baixo. Colocou aqui para melhorar a olheira. Mas ficou grudadinho. Eu falei, eu não vou mexer. Esse produto vai ficar aí, porque eu vou lesar o nervo. Não posso, né? E o produto ficando não tem problema? Tem problema. Qual que é o problema? Qual que é o Depende risco do produto. Mas ele pode migrar, ele pode ir para outro lugar. E ele pode comprimir um nervo. Dependendo do nervo, pode dar problema sério. A gente não fica falando quando pega esses casos, alarmando muito para a pessoa não ficar deprimida. Mas é um grande risco que a pessoa corre fazendo com profissionais que não são da área. Mas e por que está autorizado? Eles autorizaram, Eles né? autorizaram fazer do ossinho do pescoço até aqui. Ossinho do nariz. Do nariz. Do nariz. Do nariz até... Está autorizado. Agora, a superior não. Superior, Testa, pálpebra. Imagina uma cirurgia de pálpebra fazer por uma pessoa que não é nem médica. É muito arriscado. É complicado. Assim, realmente, o que você falou, a inervação da face é muito grande, né? E é muito delicada. Irrigação e inervação, né? Enfim. Mas, assim, Lori, e qual que foi a cirurgia mais complicada que você pegou? Cirurgia mais difícil ou correção mais difícil que você pegou? A correção que eu me lembro mais difícil foi essa pálpebra que eu falei para vocês, que tiraram muita pele. Foi muito difícil. Aí tem que fazer enxerto? O que você fez? Eu não tinha de onde tirar, porque eu quis para enxertar na pálpebra tem que ser uma pele muito fininha. Sim. E só tem na própria pálpebra. Aí eu fui para o centro cirúrgico e falei para ela, vou ver na hora como é que vai estar a parte interna, né? Músculo, essas coisas. Eu rodei o músculo orbicular. É um músculo que a gente tem em volta do olho, que ele é redondo. Eu joguei o de baixo para cima, ancorei lá no osso. Certo. E joguei a sobrancelha, falando de um jeito grosseiro, a sobrancelha para baixo, para ela fechar. Mas foram 5 cirurgias.
para Então, ficar e o bom. resultado? Né? O resultado ficou bom. Ela fecha os olhos, aí um presente para mim foi quando o marido falou para mim, olha, ela dormiu com os olhos fechados. Eu falei, ai, que bom. Mas o ponto inflamou, o ponto que eu dei por dentro, eu tive que tirar. Tive que jogar um pouquinho mais, tive que dar uma japonesada nela. Puxar o olho um pouquinho. Essa foi a cirurgia mais difícil que eu acho que eu fiz. Porque a gente tenta fazer uma cirurgia para dar um resultado para a pessoa, Sim. né? Às vezes não é possível. Da qualidade. Da qualidade. Exato. Aí, qualidade e estética, né? Isso que é o problema da plástica, né? É. Você não adianta você querer só dar qualidade, tem que dar estética também, né? Que é aquilo que a gente fala. Tem mulherada que extrapola. Se eu fosse médico, eu não sou médico, mas se eu fosse médico, eu não faria essas cirurgia aí de silicone muito grande. A bunda tem umas, né? Que tu olha assim e tu fala, é de silicone. Essa é de silicone. Não é, né, doutora? Fica bem estranho, não fica? Mas cada um tem uma visão, né, do corpo, do ela próprio acha corpo, que tá boa, né? Mas É. Mas é isso aí. Eu tava querendo ver onde você ia chegar, eu juro por Deus. Eu olhei assim e falei, onde ninguém vai chegar? Não. Mas é estranho, né? A gente está acostumado a ver a mulher brasileira, né? Sim. Normal, aí isso daí ficou um pouco estranho, assim. Fica desproporcional. Né? Eu acho que, assim, o mais legal sempre é o natural. O mais legal sempre é o próximo ao natural. Né? Tudo que você extrapola na vida, em qualquer coisa, ainda mais no corpo, eu acho que fica, assim, não fica bacana. Essa é a minha opinião, né? Não sei, cada um tem uma opinião. Né? Agora, o Arthur falou uma coisa interessante. Não é tão procurada, assim, a cirurgia de prótese de silicone de nádega, é? Não né? muito, não. As brasileiras até que têm um volume, né? Significativo, né? Significativo. Então, não procuram tanto, né? Não, Mas tem. Pelo menos no meu consultório, não. Mas tem procura, de vez em quando. Tem procura. Mas para mim, não tem. Eu Lori, acho que elas já vão naquele médico que faz, no né? próprio, né? Agora, Lori, a gente só está falando basicamente de cirurgia plástica para mulher. E homem? Homem tem procurado bastante também. Aumentou, né? Aumentou. O que o homem mais pede para a senhora fazer? O homem pede bastante pálpebra. Eles vão para fazer tratamentos estéticos rejuvenescedores no rosto. Eles fazem lipo. Lipo onde, principalmente? No abdômen? Principalmente abdômen e flanco, aqui atrás. Ah, tá. Nas costas, né? Nas costas. Isso. Vamos falar de uma forma mais... desculpa. É o pneuzinho aqui. Pneu. É o pneu? Isso. E que mais que eles pedem normalmente? Ginecomastia, né? Que a gente já falou. Ginecomastia, isso. Que é da mama. Da mama. Eles ficam... Aumento de queixo bem, também. Né? Patolão, né? E tem uns que querem colocar gordura. Uma prótese, né? Aquela para ficar mais com peitoral grande, não é isso? Existe essa prótese aí. Mas aqui no Brasil tem isso, Lori? Tem essa prótese. Eu não gosto muito do resultado. Eu acho o resultado um pouco artificial, mas é a minha opinião. Eu não gosto. Mas você já viu esse aí? Já vi. Já viu? Porque é aquela história, o cara não quer ir pra academia, mas quer ficar forte, quer ficar preparadão. Então, aí tem aquela lipo HD, né? Lipo 3D. Ah, tá. Fala pra gente um pouquinho sobre a lipo 3D, Lori, A lipo 3D é uma lipo que você faz a aspiração normal, com o aparelho, e depois você passa um outro aparelho, que é uma radiofrequência, na cirurgia intraoperatório, nas regiões que você quer marcar, que você quer deixar mais grudadinha a pele. Por exemplo, em volta do músculo, do abdômen. Nós temos aqueles 6 pacotinhos, né? 6 marquinhas no abdômen. E ali em volta é passado o aparelho da radiofrequência. São 2 aparelhos usados. Faz tempo que eu não vejo isso daí. Esses gominhos, faz tempo que eu não vejo. Os gominhos. Eu nunca vi. Quando eu tinha uns 7, 8 anos, acho que eu tinha uns gominhos, né? Mas faz tempo que eu não vejo. Eu também nunca vi, não, Arthur. Ô, Lori, mas me diga uma coisa. Para continuar falando da lipo, né? A pessoa às vezes chega e fala assim, eu quero fazer uma lipo, quero emagrecer, ficar legal. Mas a lipo não vai tirar, por exemplo, a barriga toda. Tem uma quantidade de gordura que você pode tirar pela lipo, na porcentagem do corpo da pessoa, não tem isso? Tem, é 5% do peso. E outra coisa, lipo não é cirurgia para emagrecer. Lipo vai te dar um contorno para você estimular ir para academia, pegar gosto pela dieta, né? Então, para você fazer a sua parte. Mas a lipo em si não vai te
perder É que peso tem muita suficiente. gente que faz aí achando demora, pô, tô legal, tô bonita, tal, daqui a pouco, É. 6 E meses, se tu continuar olha comendo? ela, E se continuar Vai comendo? engordar É. de novo. Só que né? vai engordar desproporcional dessa vez, Engorda né? desproporcional. Tem Aí fica mais áreas que não feio. engorda, Hã? tem áreas que não engorda. Exatamente, porque você tirou as células de gordura dali, né? É, Então vai engordar tudo torto, né? Vamos dizer engorda assim. torto, é. Engorda torto, exatamente. Então, às vezes a pessoa faz lipo, né, Arthur? E fica todo... Irregular. engorda irregular, né? Que hoje, por exemplo, a gente engorda... natural, né? Natural, né? É. Então, se a pessoa faz lipo e não vai para academia, que nem a Lori falou, não faz dieta, que nem a Lori falou, que ela deixou bem claro, a pessoa faz lipo para quê? Para estimular que ela vá para uma academia, que ela faça dieta, que ela se cuide. Né? A lipo é o ponto de partida. Já né? chegou paciente pra senhora falando, pô, eu fiz a lipo, engordei de novo, tal, ou... Já chegou. Já chegou reclamando? É bastante comum. É bastante comum. A pessoa pensa Mas, que existe. fez a lipo, não Mas vai fazer mais nada da vida, né? Pode bem comer, beber. Mas tem os pacientes que fazem a lipo para melhorar o contorno e não estão preocupados com o peso. Tem paciente sobrepeso que fala, olha, eu quero tirar essa barriga, melhorar a cintura. Não me importa se eu tô com 90 quilos, minha altura. Então, eu faço. Eu falo, ó, não vai te emagrecer. Se você quiser emagrecer mais depois, é ótimo. Pelo menos uns 2, 3 quilos ajuda a retrair a pele. É muito bom o resultado. Mas tem essas pessoas também. Eu com 115 quilos, quanto que eu posso 115. tirar? Você pode tirar 5... 7 quilos. 7, 7 quilos? 7 quilos. Ué, bastante. É. Animou, né? 7 quilos Animou é o Arthur. bastante, é Animou o bastante. Arthur, agora aí que tá. Então vamos lá, você quer fazer uma lipo. Você quer tirar teus 7 quilos, né? O que ele tem que fazer após a lipo? Explica pra ele como é que é o pós-operatório, Lori. É um pouco dolorido. Sabe quando você volta para academia, fica todo dolorido? Você vai virar para um lado, dolorido? É aquela Sim. dor. A dor da lipo é essa. Não é nada absurda, não é pior do que isso aí. Você tem que usar uma cinta elástica, durante 1 mês, pelo menos, direto. Você tira só para tomar banho. Então tem Por que ter que duas. da cinta? A cinta é porque a roupa sua pode marcar. Você não vai ficar sem roupa o dia todo. E outra coisa, você vai inchar e a cinta contém esse inchaço, ela não deixa inchar muito. E você tem que fazer drenagens. As drenagens são umas massagens em pontos específicos para eliminar o líquido que acumula, porque quando a gente faz uma cirurgia, a gente acumula líquido, principalmente quando é lipoaspiração. Acumula muito líquido. Então, alguns pontinhos específicos ajudam o organismo a eliminar esse líquido. Olha, o Cecel Mazagal tá falando aqui, tem que fazer uma lipo, Arthur. Ele tá falando aqui, ó. O Antônio também tá dando parabéns pelo programa. Tem mais aqui que eu tinha aqui, mas eu me perdi. Vamos lá, vamos tocando, doutor. Mais uma pergunta para a doutora? E o que o doutor gostaria de fazer aqui? Qual é a cirurgia plástica que o doutor queria fazer aqui? É uma só, doutor, é uma só. Não é todas não, viu? Arthur, eu vou falar um negócio pra você, cara. Se é uma coisa que eu não sou, é vaidoso, né? Dá pra ver, né? Até um comentário. A Lori me conhece há muitos anos. A gente deu plantão juntos, né, Lori? Logo quando inaugurou o PAN. 2000. Foi isso, né? Mais ou menos. Assim que inaugurou o PAN, nós demos plantão como clínico. Segunda semana. Na segunda semana, exatamente. Nós estávamos lá. Eu No recém-formado. De domingo, né? No nosso plantão, né, Lori? Era um plantão bem gostoso, por sinal, né? E nós demos plantão. Foi lá que eu conheci a Lori, 6 meses, né? Tal. Aí, quando eu engravidei, Gaspar, eu acho que eu tô grávida. E quero fazer meu pré-natal com você, só confio em você. Ô, louco, olha que louca, rapaz, sem juízo. Mas ele tinha recém-formado, né? Não era recém-formado. Não, já tinha, já quanto Não, brincadeira, tempo? eu conheci outros, mas o meu Gaspar era meu amigo de muitos anos. Aí eu vinha para o Guarujá fazer meu pré-natal aqui com ele. Minha filha vai fazer 16 anos agora, dia 9. Minha esposa também adora o atendimento do Marcelo Gaspar aí, é sensacional. Imagina. É muito bom mesmo. E aí a minha filha de 15 anos também foi ele que fez. Então, o parto na da mesma Lori leva. também fui eu que fiz. E ele não estava fazendo mais. Ele falou assim, ó, não estou fazendo mais. Eu parei mas um tempo. né? Vou abrir uma exceção para você, tá? O meu mas foi o Arthur numa é da sexta. família, pô. Foi? O meu foi numa sexta-noite. Ah, não lembro. 9 da noite. Vixe.
Então, é engraçado. Lá na costa. Quanto já, doutor? Tu já fez? Não sei. Nem Não Quantos? tenho as Mais contas, ou menos, mais ou menos. Não tenho como saber, Arthur. Não tem? Não sei quantos partos eu fiz. Muitos partos. Bastante. Fiz muitos partos, mas eu não tenho como saber. Eu não tenho esse número, né? É, eu fiz muito. Eu também não conto. Né? Você também não conta as cirurgias que você fez. Eu não sei quantos partos, não sei quantas cirurgias, né? Assim, eu fico feliz, às vezes eu encontro as pessoas, né? E a pessoa, doutor, aqui, você fez um parto desse menino e tal, não sei o que, dessa menina. E assim, e é legal, porque, assim, a única coisa que eu vejo, às vezes são grandes, eu falo, caramba, eu tô bem velho, né? Mas, assim, eu não tenho como saber, tá? Eu não marquei. Porque eu dei muitos plantões. E nos plantões você fazia uma quantidade significativa de partos, né? Então, você não conta. No começo da vida, você começa a contar, né? Eu fazia 2 vias, as minhas cirurgias no começo, e guardava a segunda via. Tem umas lá em casa, mas 2 anos, depois eu perdi a vontade de fazer isso. Você chega cansado do plantão. Fala, em 2 anos eu já bobagem. fiz isso tudo aqui já, né? Imagina daqui 10 anos. Não, porque assim, você chega cansado do plantão, né? É que só quem é médico sabe disso. Você chega, você quer dormir, você quer tomar um banho e dormir, né? Às vezes, quando dá, quando não, você já emenda o consultório logo no dia seguinte, né, Lori? Então, você vai ficar anotando, fala, não, chega, acabou. E médico não gosta de anotar, né? Não. Médico não gosta de escrever. Não. Não gosta de escrever? Não. A gente escreve muito na faculdade. Por que escreve o médico muito. faz aqueles rabiscando, fica só rabiscando? Letra feia? Sei lá, porque tem porque dislexia, porque na faculdade a gente escreve muito. Então, no final, você... só pra mim mesmo. Aí fica a eu vou letra da entender, pessoa. né? Eu acho vou entender. que é uma dislexia ortográfica. Eu acho que eu nasci pra ser médico. Minha letra também é assim. A tua também, tem hora que nem eu. Tem hora que nem eu entendo aqui que eu escrevi. Não, é difícil. Mas assim, é que a gente realmente, na nossa época, a Lori, acho que é formada mais ou menos 96. junto comigo. 96? É. Então, eu formei um pouquinho antes, né? Eu formei em 94. E na nossa época não tinha nem computador. Não. Computador Tava era artigo de luxo. Tava começando, exatamente. A internet. Então era biblioteca aqui. Eu até brinco com meu filho. Meu filho está no 4º ano, o do Arthur está no 3º ano da faculdade de medicina. Para eles agora é mole. Google. iPad. iPad lá, já faz tudo. Exatamente. Não, na nossa época era o seguinte, semana de prova, você tinha que correr antes na biblioteca, senão não tinha o livro. E porque você não tinha como comprar todos os livros. Eram caríssimos, né? Então, o que você fazia? Era aqui, ó. Resumo, e haja mão, haja caneta Bic, haja, enfim. Então, é isso. Minha letra nunca foi bonita, para dizer a verdade. Mas piorou na faculdade, esculhambou de vez. Tanto que eu não consigo fazer nem letra cursiva. Eu só faço letra de forma porque é menos pior. E mesmo assim é ruim pra caramba. E a senhora? A letra da senhora é boa? A minha letra não é das piores, não. Dá para eu entender. Mas quando eu escrevo só para mim com pressa, aí às vezes nem eu entendo. Não, é difícil. Mas para receita eu procuro fazer. Porque eu gosto de fazer receita à mão. Não gosto de fazer no computador. Acho que é mania antiga nossa, é mania né? antiga, mas eu tô fazendo no computador porque eu cansei de receber da farmácia de volta. não O que tá escrito aí? Eu falei, eu também não sei, mas vamos ver. Tô brincando, eu sabia assim. Enfim. Mas, ô Lori, assim, quantos anos você já é cirurgiã plástica mesmo? Desculpa. Desde 2001, 21 anos. 21 anos, né? Caramba, 21 anos, cara. 21 anos. 21 passa anos. Rápido, muitos anos, né? Mas passa tão rápido. A senhora não tem nem ideia quantas cirurgias. Não tem ideia, né? Não tenho. É o que eu falei. Quando eu entrei na cirurgia geral, eu fazia tudo 2 vias. Apendicite, hérnia. Nossa, apendicite, já operei Aí eu E guardava como que é no aqueles começo? Aí vocês papeizinhos. se formaram tal. Aí cai a primeira cirurgia. Como é que é? A primeira Você cirurgia. não faz sozinho? Não faz sozinho? Não, você tá na residência. Eu terminei a residência e fiquei com o meu chefe ainda um tempo. Eu achei pouco tempo para mim, que foram 2 anos de cirurgia geral e 3 de plástico. Eu achei pouco tempo. Eu ainda não estava segura. Aí eu fiquei com ele um tempo, aí ganhei segurança e aprendi muita coisa com ele também. Devo muito a ele. Qual é o nome dele? Evaldo Bolívar. Evaldo Bolívar. Bolívar é violento em Santos. Ele foi assistente do Pitangui. Ele Pelo amor de Deus. muito bom, muito genial. Bolívar e aí depois fui sozinha, né? Aí Mas é a só. gente sempre tem um colega que entra com a gente, Sim. mais ou menos formado 1 ano a mais, 1 ano a menos. No meu caso, era um colega que era 1 ano a mais que eu. Entendi.
Normalmente assim, Arthur, quando você tem segurança para fazer as coisas, lógico, depois... Porque você sai da faculdade, você faz residência, né, a residência médica, eu tenho residência, a Lore também tem, né? É que eu falo, é fundamental para o especialista fazer residência médica, tá? O médico ele tem que fazer residência, que é onde ele vai realmente aprender o que ele... E vai reforçar o seu conhecimento no que ele quer fazer, tá? E depois disso, quando tem um caso ou outro mais complicado, você chama um colega para ajudar. Quando tem um caso ou outro assim que você precisa, você chama um colega para ajudar. E o colega sempre vai. Porque para nós é interessante a gente ajudar. Você nunca nega ajuda para um outro colega. Você nunca nega ajuda para outro colega. Eu nunca recebi um não. E eu nunca falei um não para um outro colega também. Entendeu? Então, é fundamental você entre os médicos, existe uma certa parceria nisso, sabe? Por exemplo, eu fiz as 2 cesáreas dos meus 2 filhos, tá? Do Rony e do Arthur, tá? E você sabe disso, Sei. né? E assim, cesárea é uma coisa assim, trivial para um obstetra. É muito fácil, tá? Mas, dos meus filhos, eu chamei um colega para ajudar. Porque eu não sabia como é que eu ia me comportar. Pelo fator emocional. Na hora, eu não tive um fator emocional tão forte. Eu tive depois. Depois que o meu filho mais velho nasceu, principalmente, os 2, né? Mas eu realmente, assim, eu não sou de me emocionar muito, né? Naturalmente, eu não me emociono muito. Eu não sou uma pessoa muito... de me emoção, eu sou muito razão, sou pouca emoção, mas depois que meus filhos nasceram, eu lembro que eu chorei bastante, depois de ter acabado o procedimento, né, quando eu fui ver no bercinho, né, aí, legal, é meu filho, né, meus 2 filhos. O primeiro filho meu que nasceu, o Arthur, 20 anos atrás, aí a médica falou, entra, aí eu falei, não, obrigado, eu vou ficar aqui, ela entra, vem ver o que você fez. Nossa Senhora. Aí eu falei, não, fico aqui, pode não. Aí ela fez eu entrar. Até esqueci o nome da médica. Que é a retirada do útero, retirada dos ovários, uma cirurgia de cisto de ovário, por aí vai, tá? Uma cirurgia de mama, né? Então, são coisas que você já fez várias vezes, né? No caso da Lore, as cirurgias que, com certeza, que ela viu na residência dela, tá? Que ela acompanhou, que ela estudou, etc e tal, ela fez N vezes aquilo durante os anos de residência dela. Então, ela tem uma expertise para ela poder fazer sozinha e seguir carreira solo. É por isso que existe a residência médica, né? Porque fica mais natural. Você faz... Você não pensa que é um sangue, uma coisa... Faz na... Flui. Hoje, assim, a gente vê algumas pessoas que se formam como médico, né? Alguns médicos novos que não estão fazendo residência, só estão fazendo plantão. O que você acha sobre isso, doutor? Olha, eu acho assim, foi o que eu falei, né? Hoje são mais de 350 faculdades de medicina no Brasil, né? Atualmente. Eu acredito que é um grande erro, porque a formação do médico, eu acho a residência essencial para a formação do médico. Ah, mas tem que ser médico generalista. Não. Você tem que ter uma noção de médico generalista, que isso a faculdade dá para nós. Ela dá uma noção de um todo. Porém, o médico, eu acredito que ele tem que ter uma formação depois no que ele escolher. Por exemplo, oftalmologista, cirurgião plástico, ginecologista, cirurgião vascular e por aí vai. Então, assim, a residência ela é fundamental para que você tenha os especialistas, tá? Por exemplo, não adianta você ser um generalista, porque quem sabe tudo não sabe nada. Tá? Isso é tudo. Por exemplo, você tem um carro, né, você leva no mecânico, o mecânico faz tudo. Só que dificilmente ele vai ser, por exemplo, tão bom quanto aquele cara que é especialista só no teu carro. Por exemplo, você tem a tua BMW lá, né? Enfim, tu leva a tua BMW, Arthur, naquele mecânico faz tudo, ou tu leva a tua BMW na concessionária da BMW? Na concessionária, né? Para ter mais... Né? Enfim, você pode até levar num quebra-galho vez ou outra, não faz tudo. Só que quando você quiser resolver realmente o problema da tua BMW que você tem lá, tá? O que acontece da tua X1 lá? Você vai levar na BMW, não é? Exatamente, com o médico é a mesma coisa. Por exemplo, se eu tenho um problema cardiológico, eu posso até, num quebra-galho, passar no clínico geral, no médico da família, etc. Mas o correto depois é ser encaminhado para um cardiologista, onde ele vai fazer uma análise melhor, mais fina, para poder resolver o meu problema.
Então, por isso, Arthur, eu acredito assim que ter 350 faculdades de medicina num país como o nosso é um exagero, porque você não tem vagas de residência, de especialização, como eu fiz, como a Lori fez, como alguns colegas fizeram. Já era funilado na nossa Já era funilado na nossa época, é verdade. Né? Você tinha, para que possa realmente você ter médicos com uma boa formação. Tá? Na nossa época, como ela falou, eu prestei uma prova dificílima para entrar. A Lori também. E meu irmão também é médico, meu irmão é radiologista. Ele penou para passar, né? Porque é difícil passar na residência? Sim, né? É mais difícil passar numa prova de residência do que numa prova de faculdade de medicina. Olha, a minha faculdade tinha 80 alunos e 20 vagas de residência. Pronto, já era um então, funil. 60 não ia entrar ali. 60 não ia entrar. Ia ficar dando plantão. É. Então, assim, o que acontece? É isso que as pessoas têm que ter uma consciência, né? E, além disso, depois da residência, tem um outro negócio, Arthur. Não adianta você fazer residência só. Depois, você tem o título de especialista do que você escolheu, que é uma prova extremamente mais difícil do que você prestar a sua residência, do que você entrar na faculdade de medicina. É a mais difícil, eu acho. É a mais difícil de todas, é a prova de título especialista. Ali você separa o joio do trigo. Porque tem várias pessoas que fizeram residência, mas não tem o título de especialista. Então, ali você vê se o cara realmente ele está bem preparado para atender como especialista. É quando ele faz o título de especialista, ele passa na prova e ele tem o título de especialista ali. Ali você sabe se aquele indivíduo, realmente, aquele médico está bem preparado ou não. Não é fácil, não. Não é O fácil. pessoal pensa que é fácil. Pensa que é... Não é. O caminho é longo. O caminho é longo, mas qualquer um pode trilhar. Né, Lori? Né? Isso está aberto para todos. E dedicação, né? Perseverança, resiliência pra caramba, né? Para passar pela residência, para passar pelo internato, né? Enfim, mas a gente chega quantos anos, mais ou menos, de estudo aí para sair especialista? Para mim foi 11. 11 anos? 11. Para mim foram 9. 9. Depende da especialização. Né? Cirurgia plástica é mais... É porque primeiro tem que fazer a cirurgia geral. E na minha época eram 2 anos. Agora não sei se caiu para 1 ano. O dela tem E depois o mais 3. Isso. Tem o pré-requisito. E depois mais 3 de plástica. Né? O meu não tem. Entendeu? Então, assim, depende. Por exemplo, você tem cirurgia cardíaca, se não me engano, são acho que 10 anos depois da faculdade, né? Alguma coisa, 5 ou 10 anos, um negócio assim. Né? É muito tempo depois. Se o cara quiser ser cirurgião cardíaco, ele faz os 6 anos de faculdade, depois faz mais, acho que 5 ou 10 anos depois. Neuro também, neurocirurgião também, alguma 6. Coisa assim, 6 anos, acho. Eram 6, agora não sei. Enfim, então assim, você tem as especializações que são bem longas depois da faculdade, entendeu, Arthur? Então isso vai depender muito do que você quer, tá? Mas não tem nenhuma menor que 2 anos. Mas por isso que a gente vê muitos médicos que só tem o... como que fala? O diploma de só médico. O diploma, aí fugiu agora da cabeça. Socorrista. Não, quando só o diploma, clínico geral, né? Clínico geral. Na verdade... Fala. Pode falar. Tinha que fazer 2 anos de clínica geral para ser um clínico geral. Exatamente, é isso que eu ia falar. Então a pessoa sai, ela se formou, Só 6 anos. médico. Só é médico. Médico. Mais nada. E aí ela pode fazer o quê? Pronto-socorro. Só pronto-socorro. Pode atender. Né? Pode atender. Teoricamente, na medicina tem isso. Teoricamente, você como médico, você pode ter. Se você quiser, você pode fazer uma pequena cirurgia. Você pode fazer. Só que se tiver algum problema, você vai responder por isso. Como todos nós vamos responder por um problema que nós tivermos, entendeu? Só que uma coisa é assim, você como especialista, você está mais coberto porque você vai trabalhar em cima da sua especialidade que você tem formação, né? Então, assim, você como médico geral, generalista, no caso, você pode fazer, mas você tem o preparo para aquilo, né? É complicado. Então, ele não sai como clínico geral, ele sai Não, como médico. Sai como médico. O clínico geral, ele tem uma residência de clínico geral. E De é 2 anos. dificílima. 2 anos. 2 anos. É dificílima a residência de clínica. Clínica médica, no caso, tá? Clínica médica. É o nome da residência. E assim, é linda a residência, mas é dificílima, né? Só que o problema, Arthur, é aquilo que nós voltamos a falar, o que foi o começo dessa conversa. Não existe vaga de residência médica no Brasil para a quantidade de médicos que estão sendo formados. Já não existia na nossa época, mas hoje isso ficou
muito mais difícil. Então não adianta nada, por exemplo, o governo querer despejar médicos no mercado de trabalho, sendo que você não tem especialização para todos eles. Por isso que um especialista demora muito tempo, né, para tu marcar. Exato, porque tem poucos. Porque são Tem poucos, né? Cada Tem vez poucos. menos. E cada vez menos, exatamente. A Lore tem razão, né? E digo mais, aqui no Sudeste, Sul do Brasil, ainda tem mais. Se você for procurar Norte e Nordeste, é uma raridade. Entendeu? Então, assim, por quê? Porque é uma questão de dinheiro, né? Lá, a remuneração é muito menor. Então, eles não vão. O especialista não sai. Dificilmente ele sai daqui para ir para lá. E de lá vem para cá também, né? Sim, sim. É bem comum. Inclusive, é bem comum, né? Os médicos de lá virem fazer residência aqui, virem estudar aqui e por aqui ficam. E os pacientes até, de lá virem operar aqui. Sim. Vem para cá, né? Vem para cá. Se sente mais seguro, né? É que aqui, nós temos aqui grandes hospitais, além do Hospital das Clínicas, que é um hospital público, que é o melhor da América Latina, tá? Que é ligado à Faculdade de Medicina da USP, né? Nós temos a Escola Paulista de Medicina, que também é pública. Nós temos outros hospitais muito bons aqui no estado de São Paulo. Nós temos hospitais particulares aqui que são excepcionais. Como, por exemplo, quem tem recursos pode ir para o Einstein, pode ir para o Sírio, pode ir para outros também em São Paulo que são maravilhosos, né? Uhum. E você vê aqui, não só pessoas aqui do Brasil que têm recursos, como também pessoas de fora vêm para cá, né? Porque os hospitais são espetaculares. Meu irmão era radiologista do Einstein. E meu irmão costumava brincar assim, né? Teu irmão é mais velho do que mais você? Novo. Mais novo. Né? Costumava brincar entre aspas, tá? Ele falava assim, olha, para o cara morrer aqui no Einstein, realmente tem que estar ruim, porque eles vão... Tem que dar tudo errado para ele. Tem que dar tudo errado, porque realmente ali no Einstein é uma medicina de excelência, entendeu? Então, por isso que muitas pessoas vêm de fora, inclusive, para passar aqui. Einstein, Sírio... Mas a nossa medicina é muito boa. Porque no Brasil nós temos contato com o paciente na faculdade. Sim. Quando eu fazia faculdade, eu recebi algumas estrangeiras, intercambistas. Recebi uma da Holanda, uma da Espanha e uma da Alemanha. E nenhuma delas podia colocar a mão no paciente, porque lá fora você só pode pôr a mão no paciente quando você já é formado e você já responde pelos seus atos. Então, elas não podiam examinar com esteto, medir uma pressão, não podiam fazer nada. E na minha faculdade a gente tirava cisto sebáceo no 5º ano, tirava verruguinha, queimava vasinho. Elas adoraram. Queriam ficar aqui se pudesse. E o pessoal lá fora já sabe disso, eles já têm essa noção. Quem mora, por exemplo, na Inglaterra, sabe que o médico atende à distância. O que que você tem? Por que que você veio aqui? Vai examinar, vai colocar a mão no paciente só se for bem necessário. No Brasil, não. No Brasil, a gente põe. Então, eu acho que esse contato com o paciente nos deixou melhores, não é, Gaspar? No Brasil, a primeira coisa que o paciente já chega, oi, doutor, tudo bem? Já vai tirando abdômen. A camisa. Isso. Tô com dor aqui nas costelas. Mas aí que tá. É o que eu falo pro meu filho, né? Você tem que examinar. Tem e que eu, pôr assim, a mão, ó, né? você tem, ó, eu vou até coloco aqui, você tem várias pessoas aí, podem falar se eu estiver falando besteira. Eu trabalhei no Morrinhos 13 anos e eu trabalho aqui no Guarujá há mais de 20. Pode perguntar, pacientes meus, se eu não examino. Eu sempre examinei meus pacientes. E você tem que examinar o paciente, porque não tem como você fazer uma consulta sem examinar o paciente. Não existe isso, né? E assim, o que eu digo para vocês? Eu digo o seguinte, realmente a medicina do Brasil, o médico do Brasil, ele tem uma formação muito boa, né? Nós não temos aqui tecnologia, que nem tem nos Estados Unidos, porque é muito caro. Para você adquirir tecnologia, pesquisa também não, é tecnologia e pesquisa, porque isso é caro. E aqui não se investe nisso. Então, o nosso diferencial lá, em relação lá fora... Tá, exatamente nisso, tá? Eles têm muita tecnologia e muita pesquisa. Então, é por isso que eles aparentam estar destacados. Só que a qualidade do médico brasileiro, ela realmente é excepcional. Tanto que em matéria de cirurgia plástica, a melhor cirurgia plástica, não é porque ela está aqui, mas a melhor cirurgia plástica do mundo é aqui. Tanto que vários indivíduos dos Estados Unidos, que são atores, vinham operar aqui. E vêm ainda. Era aqui, se não me engano, me corrija se estiver errado, na Espanha também. Eram os 2 polos de cirurgia plástica mundiais, tá? E várias outras especializações aqui no Brasil, nós estamos na frente, né? Lógico que não tudo. Por exemplo, o oftalmo, salvo engano, até pouco tempo atrás, era na Rússia
por causa das lentes. Endoscopia era no Japão, né? Por causa da quantidade de câncer de estômago que tem. Então, eles desenvolveram bastante, pela alimentação e pela cultura deles, né? Desenvolveram bastante a questão da endoscopia. Agora, boa parte das coisas, em ginecologia, aqui no Brasil, é muito bom, né? Então, aqui a gente tem mania de desvalorizar, né? De falar, aqui nada presta, tal, isso, aquilo. Realmente, a questão de tecnologia, a questão de pesquisas, realmente a gente não é bom. Agora, na mão na massa, aqui. Ó, doenças tropicais. O pessoal vem de fora estudar aqui com a gente. Porque ninguém lá tem... Emílio Ribas é referência. Exatamente, Emílio Ribas é referência, perdão. Então, assim, nós aqui estamos muito, muito na frente, tá? Em várias áreas, não todas, mas várias áreas, tá? Mas ninguém valoriza, Arthur. A Fernanda Visaco está falando aqui, ó. O que é plástica vaginal? Nós falamos no... Isso, cirurgia íntima. Está perguntando, o que é plástica vaginal? Está perguntando para a senhora. Perguntando para mim? Plástica vaginal. O que é plástica vaginal? Nós já falamos, Eu acho né? que deve estar falando da cirurgia íntima, íntima, né? Isso. Mas deve ter algum procedimento próprio na vagina. Eu assisti uma aula de um médico no Rio de Janeiro, uma vez, que ele fazia aplicação de ácido hialurônico intravaginal, Gaspar. Eu tenho medo, porque eu acho que a vagina é muito irrigada. Sim. Na verdade, ela é uma mucosa, muita né? veia, então, né? Isso. Então, e ali, a vagina, como um todo, né? Ela é um tubo mucoso, né? Então, quando você dá ácido hialurônico, você acaba aumentando o colágeno, né? E talvez você acabe endurecendo ali, né? Então, eu não sei até que ponto, não sei qual é a técnica, não vi, né? Mas eu não sei até que ponto isso aí acaba aumentando o tônus ou não. Talvez seja para aumentar o tônus vaginal. Pode né? ser. Pode ser. Mas, se você errar a mão, talvez você vai acabar causando uma fibrose como se fosse uma radioterapia. Ou uma embolia. Ou que uma era embolia bem também. comum. A complicação era embolia, porque Então. a embolia é quando você aplica alguma coisa dentro de um vasinho sanguíneo, entope ele. E Isso é uma aquilo vai. embolia. Aí vai. Aquilo Ou entope para ele, ou ele vai indo, pode ir para o pulmão. Para o coração ou para o cérebro, por exemplo. Né? Aí, se for para um cérebro, você tem um AVC. Se for para o pulmão, tem um infarto pulmonar. Ou para o coração, você tem um infarto. Né? Então, isso aí é embolia. Você joga como se fosse uma rolha e solta a rolha na vascularização. E ela pode parar em qualquer lugar. Né? É arriscado, né? É arriscado, eu acho muito, arriscado. muito. Existe laser vaginal, intravaginal. Eu tenho um aparelho que é radiofrequência, que a gente faz intravaginal, para estimular a produção das glândulas sebáceas, então aumenta a lubrificação e estimula o colágeno, aumenta a camada também É como na pele, né? Mas só que é lá dentro, é na mucosa. Melhora o tônus deve dar um também. efeito bom. Dá um efeito bom. Mas isso aí você vai usar na paciente jovem ou você vai usar na paciente pós-menopausa? Como é que você vai fazer? Geralmente é pós-menopausa, mas tem paciente jovem também que procura. Ah, é? É. Mas jovem precisa? Aí a pessoa que vai decidir, né? É verdade. Assim, se for por queixa, né? Claro. Geralmente é pós-menopausa mesmo. Sim, pós-menopausada para melhorar, né? Que não pode usar Após não pode usar 50 estrógeno, essas coisas. Aí usa para poder ter uma vida sexual mais tranquila, né? Legal. É isso aí, gente. Já quase 1h10 de programa. Vamos. Arthur, legal. Temos parece, né? O tempo voa aqui. A gente está conversando, já tem quase 1h10. Vamos para as considerações finais, Marcelo? Vamos lá, deixa a doutora Lori. Doutora Lori, as considerações finais do programa aí. Bom, eu agradeço muito esse convite, essa oportunidade de estar aqui com e vocês. E a estreia, né? A senhora primeiro aqui. Mandou muito bem, né? Mandou muito bem. Parabéns aí. Obrigada. Parabéns vocês também. Quer deixar algum a gente bem à recadinho para vontade. Falar onde é o consultório? Pode, né, Arthur? Pode. O contato, quem estiver interessado em conversar com a doutora Lori. Isso. A senhora tem redes sociais? Tenho. É o meu nome mesmo. É Lori, com Y. Lori Silveira. Instagram, Facebook. Todas as redes sociais. E o consultório, LinkedIn. onde que é? É na Avenida Conselheiro Nébias, em Santos. 756, no prédio Elbor Offices, Vila Rica. Telefone? Telefone é 99751 1004.
E o fixo é o 3385-0004 também. É isso aí. As meninas ficam lá de segunda a sexta, das 8 às 19. E elas respondem rapidinho. A gente tenta. Pode ligar lá. E a gente tenta também esclarecer algumas dúvidas já por mensagem. Entendi. E se caso não atender lá, é só ligar para o Marcelo Gaspar aqui. Ou para o Arthur, né? Liga para o Marcelo Gaspar aqui que ele resolve tudo. Pode ligar para nós, sim, que tá tranquilo. A gente encaminha para a Lore, sim. Doutor, vamos terminando por aqui? Vamos. Então, Arthur, eu tenho que agradecer a ti, a doutora Lore, pela presença, né? E pelo esclarecimento que deu. E se Deus quiser, em breve, conosco aqui novamente, né? E a todos os nossos ouvintes, telespectadores, internautas, enfim. Espero contar com todos a partir da semana que vem, toda semana, né, Arthur? Toda sexta-feira, para que nós possamos... programa inédito, Sua Saúde, com o doutor Marcelo Gaspar. Para a gente falar sempre de um tema de saúde, trazendo sempre um colega aqui, médico, ou também outro enfermeiro, dentista, enfim, qualquer colega que milite na área de saúde, para que nós possamos esclarecer a dúvida da nossa população. Tá bom? Arthur, um grande abraço a você, a todos que estão aqui conosco, e até semana que vem. Valeu!